Amém. Bom dia, amada igreja. Cumprimento todos com a paz do Senhor. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu já conhecia a base, mas não conhecia a igreja ainda, só de passagem por ali. E é um prazer imenso estar aqui com vocês, viu? Esse período da minha vida agora é um período muito especial para mim. É um período de muita gratidão. Porque, se o Senhor permitir, daqui a alguns dias eu estarei completando 20 anos de caminhada com o Senhor. No dia 11 de julho de 1999, Deus estendeu a mão dele, me tirou da lama, jogou luz no meu coração, fez com que eu compreendesse o que era a salvação e transformou a minha vida. Eu não posso deixar de dar graças, de agradecer. Quem me conhecia antes sabe qual era a péssima condição na qual eu vivia, a péssima condição da minha alma, do meu corpo, das minhas emoções, de tudo. E Ele realmente transformou e tem transformado a minha vida. Então, eu não posso deixar de agradecer e de reconhecer que nesses anos todos, tudo aquilo que eu realmente precisei nunca faltou, nunca. Ele sempre esteve presente, Ele sempre ajudou. Mas eu quero compartilhar com vocês algo que faz parte da caminhada também, que é o sofrimento, que é a doença, que é a luta, que é a dor. No começo da minha caminhada, eu ainda não tinha muito discernimento das coisas, e eu achava que, agora Jesus entrou na minha vida, onde eu colocar a planta dos meus pés vai ser somente bênção. As coisas fluirão, tudo se encaixará e a vida será perfeita. E a verdade não é essa. Deus sempre esteve presente, o Espírito Santo dele sempre esteve nos momentos em que eu mais precisei. A minha vida realmente foi transformada. 6 anos depois da minha conversão, eu já estava na Jocum, estava aprendendo o Evangelho, evangelizando pessoas. Na Jocum conheci a minha esposa, Ana Luísa, uma mulher maravilhosa. Tenho 2 filhos lindos, perfeitos, maravilhosos. Muita coisa boa, muita coisa que eu não mereço ainda, Deus colocou nas minhas mãos, Deus confiou nas minhas mãos. Mas eu ainda tinha aquela ideia de que Deus ia abrir todos os caminhos, então agora Ele está comigo, vai ser um mar de rosas, tudo vai correr muito bem. E vieram as provações, as lutas, as dores, o sofrimento. O meu pai faleceu, ano passado eu perdi a minha irmã mais nova para o câncer. E há momentos em que a gente olha, a gente sabe que Ele está presente, a gente sabe que Ele não deixa de abençoar, mas há momentos que a gente não entende. Não sei se você já viveu essa experiência da perplexidade, né? Você olha, Deus, eu confio no Senhor, eu escolho crer, porque a Tua palavra me garante isso, eu sei que o Senhor é Deus, porque eu confio na Tua palavra, mas Pai, eu não estou entendendo, as coisas não se encaixam, existe dúvida no meu coração. E eu quero convidar a amada igreja para fazer uma meditação breve comigo, aqui no livro de Jó. É um livro que de alguns anos para cá tem sido uma parada obrigatória. Eu gosto muito de estudar a palavra, de fazer a leitura, não apenas o estudo, mas a leitura também. Eu gosto das Escrituras. E vira e mexe eu preciso voltar para esse livro, eu preciso lembrar de algumas coisas, eu preciso pedir para que o Espírito renove algumas questões do meu coração. E eu acho esse livro de uma profundidade impressionante. Sempre que você revisita, ele traz alguma coisa nova, ele mostra algum ponto importante. É um livro que você precisa trabalhar com cuidado, porque você tem ali os amigos de Jó, você tem o discurso dele, você tem que entender, né, quais são as visões de mundo que estão presentes ali. Mas é um livro extremamente rico. Vamos meditar um pouco lá. Logo no começo do livro, a palavra apresenta quem era Jó, né? E lá no capítulo 1, no verso 1, diz o seguinte: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente.
Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham, lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Então, nós estamos falando de um homem que a própria palavra diz que ele era um homem justo e íntegro. Era um homem que se preocupava com seus filhos, se preocupava com sua família. Era um homem que, mesmo possuindo muitas riquezas, não permitiu que isso tirasse o temor de Deus no coração dele. Ele oferecia holocaustos pelos filhos, ele se preocupava se havia algo de errado, algum pecado na família. Ele se posicionava, ele buscava a presença de Deus. Agora, diante desse quadro em que as coisas estão aparentemente no seu devido lugar, coisas começam a acontecer, e a palavra abre aqui, como em poucos momentos da Escritura, ela abre uma visão impressionante daquilo que é a realidade espiritual, daquilo que às vezes nós não conseguimos compreender com os nossos olhos, não conseguimos visualizar, mas que é uma realidade tão concreta quanto essa que nós vivemos aqui agora e percebemos aqui agora. Então, alguns versículos adiante, diz que os anjos de Deus se reuniram ali diante do Senhor e Satanás também veio e se apresentou. Aqui nós temos um princípio importante: o diabo realmente existe. C.S. Lewis ele fala uma coisa interessante, que às vezes o diabo usa uma estratégia, ele leva as pessoas ou a ficarem se preocupando demais com o diabo, ou às vezes se preocupando muito pouco com ele. E isso é uma estratégia, ele realmente está presente. E aqui a palavra diz que o diabo se apresentou e o próprio Deus disse, olha, veja o meu servo Jó, olha como ele é justo, olha como ele é íntegro. E o diabo disse, é muito simples, o Senhor abençoa a vida dele, tudo flui muito bem, tudo acontece, eu quero ver se você colocar a mão. Se o Senhor tirar as bênçãos da vida dele, certamente ele vai te amaldiçoar. E Deus diz, pois bem, Deus na infinita sabedoria dele diz, pois bem, então você tem a permissão para tocar nele, mas não tire a vida dele, não toque na carne dele. E aqui nós encontramos um outro princípio muito importante. O diabo não é uma antítese de Deus. Não existe uma ideia de que Deus está de um lado e o diabo está do outro e os dois estão lutando e você precisa clamar e Deus vai vencer o diabo. Isso não existe. O diabo é o diabo de Deus. Ele é um anjo como um outro qualquer e ele não tem autorização para fazer nada, absolutamente nada, sem que o Senhor não permita. Então, é de muita sabedoria quando às vezes você não entende o que está acontecendo, porque às vezes nós sofremos por diversos motivos, que não são motivos malignos, satânicos. O mundo está caído, né? Nós vivemos uma realidade caída. Então, coisas ruins acontecem a todas as pessoas, mas há momentos em que o nosso sofrimento é um produto de uma ação satânica. E é importante nós compreendermos que, nesses momentos, o mais importante é continuarmos a olhar para Deus. Porque é Deus que estabelece todos os limites, é Ele que governa e controla todas as coisas, e é Ele que conhece, inclusive, os nossos limites. E aqui começa uma situação de perplexidade, porque na mente de Jó estava tudo certo. Deus, eu ofereci um sacrifício, eu me preocupo com os meus filhos, eu sou um homem justo, eu não minto, eu não roubo, eu não faço nada com as pessoas. Por que isso está acontecendo comigo? Deus sabe. Jó não sabia. Jó não sabia desse encontro que aconteceu aqui. Mas ele continuou crendo em Deus. E na sequência nós encontramos aqui, a Bíblia também revela isso, algumas das artimanhas que Satanás utiliza para nos atingir. E aqui no verso do 13 em diante,
fala que os filhos estavam reunidos, como era de costume, eles estavam ali festejando, bebendo vinho, comendo, e o diabo, aí vem um servo e diz o seguinte, o mensageiro veio dizer a Jó, no verso 14, os bois estavam arando, os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Deus pode atiçar pessoas, exércitos, inimigos para atacar as pessoas. Isso pode acontecer. Quando você vê uma guerra acontecendo, e nós estamos vivenciando isso hoje, eu não sei se vocês sabem, mas nessa noite agora, 2 mísseis foram lançados da Síria para Israel. Há 2 semanas atrás, o Hamas, ali na faixa de Gaza, lançou mais de 750 mísseis em Israel. E isso foi interceptado, a situação foi resolvida, mas a gente sabe que eles vivem numa tensão constante. E a gente sabe que Deus pode levantar exércitos, pessoas, inimigos, para nos atacar. E a palavra continua, e ela diz o seguinte, aqui no verso 16, enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas, os empregados, eu fui o único que escapou para lhe contar. E na sequência ele diz também, olha, vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados. No verso 18, ele também diz que mais adiante, um vento muito forte veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa que desabou, e nesse evento os filhos e as filhas de Jó faleceram. Então a Bíblia nos mostra que o diabo ele pode usar inimigos, pessoas, exércitos, mas ele também pode utilizar catástrofes, eventos que aparentemente são naturais e que no fundo eles têm uma ação maligna por trás. E aqui é muito interessante porque a nossa ciência, ela não consegue discernir a esse ponto. Quando você estuda uma catástrofe, um geólogo, você vai estudar um tsunami, alguma coisa, você pode até tentar verificar os elementos que estiveram presentes ali. Mas a gente não consegue perceber que muitas vezes aquela causa não é apenas natural. E isso mostra algo muito importante. Não existe nada que seja apenas natural. Porque existe uma realidade espiritual, existe uma ação maligna, mas também acima de tudo isso, existe um Deus poderoso que controla todas as coisas. Isso faz muita diferença nos momentos em que a gente passa por provação, por dor. É você saber que mesmo não entendendo, até os átomos que giram dentro das moléculas do seu organismo estão sendo controladas pelo Deus Todo-Poderoso. Isso faz diferença. Na sequência aqui nós encontramos um outro evento, uma outra abertura, um outro vislumbre daquilo que acontece nos céus. No capítulo 2, diz que a palavra registra que houve um outro momento em que os anjos se chegaram novamente e Satanás veio mais uma vez. Deus pergunta, de onde você veio? E ele diz, de andar e perambular pela terra. Então ele fica procurando situações em que ele possa atacar os filhos de Deus. E aqui, mais uma situação, mais um desafio é lançado. E aí o Senhor diz, olha, veja o meu servo Jó, Satanás. Reparou nele? Não há ninguém na terra como ele é irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele, para arruiná-lo sem motivo. E Satanás diz lá no verso 4, pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. E a história continua, e a sensação que dá, às vezes, é que o diabo toca a carne de Jó, ele fica com a pele cheia de feridas, e isso deve ter gerado uma dor terrível, além de ser uma humilhação terrível, e isso soma-se àquela situação em que ele estava ainda enlutado pelos filhos que ele perdeu,
por tudo aquilo que havia acontecido, né? E nós que somos pais, eu tenho 2 filhos, a gente sabe disso, a gente pode perder bens, mas filhos são insubstituíveis. Bens a gente, sei lá, você começa do zero, dá um jeito, mas você perder um filho é algo muito sério. Uma mãe, ela pode ter até, sei lá, 100 filhos. Se ela perder um, ela vai continuar amando os 99, mas ela vai ficar enlutada por aquele um que ela perdeu o resto da vida dela. Porque é insubstituível, não há preço, não há valor econômico que possa substituir a vida de uma pessoa. Mas a provação de Jó, ela não para por aqui. Ele perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a saúde, né? Pode ter perdido a esperança, mas a provação não acaba aqui. E aqui começa um momento dessa provação que, às vezes, nós não consideramos, mas ela pode nos levar para a apostasia, ela pode nos levar a amaldiçoar a Deus e a deixar de reconhecer a soberania que Ele sempre tem. E esse tipo de provação é aquela que acontece na nossa mente, os ataques que podem acontecer na nossa mente. Aqui nós temos no começo, aqui, logo na sequência, a própria história da mulher de Jó. Aquela que deveria ser auxiliadora, que deveria estar ao lado, nessa situação diz o seguinte, lá no verso 9, então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Olha que conselho horrível esse. Na verdade, o conselho que ela deu estava em sintonia com o objetivo do próprio Satanás, que era, olha, está vendo? Ele vai te amaldiçoar, se você tocar na carne dele, ele vai te amaldiçoar. E aqui na sequência você tem a história dos 4 amigos que chegam para conversar com Jó. E aqui você tem praticamente mais da metade do livro em um diálogo, em uma conversa que vai acontecendo. E basicamente o que a história nos mostra aqui é que Jó, ele se defende no sentido de dizer, olha, eu não cometi crime algum. Se eu pequei, que Deus me mostre, mas eu não fiz nada de errado. Eu, inclusive, quero saber o que foi que aconteceu. Ele não estava entendendo o motivo daquele sofrimento todo. E os amigos dele, de forma geral, eles vão colocar a seguinte questão, não, Jó, você está enganado, há pecado na sua vida. Porque se tivesse tudo certinho, Deus continuaria abençoando a sua vida. E aqui eu consigo discernir que o diabo também continua, né, a atacar Jó, por causa de uma passagem que me chamou muito a atenção. E aqui você tem o discurso de Jó, no capítulo 3, você tem o discurso de Elifaz, que é o primeiro dos amigos de Jó, que fala, provavelmente era o de mais idade, porque, né, os mais jovens falavam por último, por uma questão de tradição, de respeito. Então Elifaz é o homem mais maduro, é aquele que se achega para falar a Jó. E olha o que ele diz aqui no capítulo 4, no verso 12. Olha que interessante isso aqui. Disseram-me uma palavra, isso Elifaz que está dizendo. Disseram-me uma palavra em segredo, do qual os meus ouvidos captaram o murmúrio. Em meio a sonhos perturbadores da noite, quando cai sono profundo sobre os homens, temor e tremor se apoderaram de mim e fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito roçou o meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos e ouvi uma voz suave que dizia, poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador? Se Deus não confia em seus servos, se vê erro em seus anjos e os acusa, quanto mais os que moram em casas de barro, cujos alicerces estão no pó. Quem que está sussurrando isso para Elifaz? É o próprio diabo. E você vê esse tom aqui daquilo que o diabo lança ali nele faz, é o tom que todos os amigos de Jó vão usar para criticar a Jó, para continuar condenando a Jó. Basicamente o que eles dizem, Jó, a culpa está nas tuas mãos, meu amigo, você errou. Você é que é o culpado de tudo. E imagina essa situação, você perde, né, aos seus olhos você faz tudo corretamente,
Você perde todos os seus bens, perde filhos, perde saúde, perde o apoio da tua esposa, que deveria te ajudar, e ainda vem teus amigos e fala, a culpa é sua? Olha a pressão psicológica que está sobre a vida de Jó. E aqui você tem toda a sequência de todo o discurso, daquilo que eles vão colocando e vão falando. E o que isso me ensina é que muitas vezes nós conseguimos olhar para algumas situações que são extraordinárias, catástrofes, bandos de pessoas que se levantam para te acusar injustamente, e a gente às vezes consegue identificar, meu Deus, isso é um ataque maligno. É muito extraordinário isso que está acontecendo. Tem uma coisa muito estranha acontecendo. Eu sempre me lembro de uma passagem que tem na primeira carta de Pedro, que ele diz o seguinte, olha, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, como se alguma coisa estranha vos estivesse acontecendo. Então eu lembro que quando eu trabalhava com equipe, e começava aquela agitação, aquela coisa esquisita, e eu falei, gente, vamos parar para orar, tem alguma coisa estranha aqui no meio. E a gente precisa submeter isso a Deus, porque nós não temos a visão de tudo que está acontecendo no mundo espiritual e também no mundo material. A gente precisa ter esse discernimento. Tem alguma coisa errada acontecendo aqui, né? Mas nesse caso aqui, a batalha ela foi acontecendo na mente. Os amigos foram falando, a culpa é sua, você é um fracassado, você não vai conseguir vencer. Quem é você, Jó? A culpa está nas tuas mãos. E muitas vezes nós permitimos que os nossos próprios pensamentos, muitas vezes soprados pelo próprio inimigo, nos derrotem. Esses dias eu estava lendo um livro chamado Depressão de Spurgeon. Charles Spurgeon lidou com um grande processo de depressão, por causa de uma fatalidade que aconteceu na igreja dele, nada que era culpa dele, mas ele teve que lidar com perdas de pessoas, de vidas. Ele entrou num processo de depressão e ele fazia uma oração, Deus, livra-me da ira dos meus próprios pensamentos. Às vezes eu preciso orar isso, Senhor, me livra, dá um stop aqui, porque a minha mente está me sabotando, ela está me jogando para baixo. E isso também faz parte de ataques do maligno na nossa vida. Isso também pode vir de algo do nosso próprio coração, que é corrupto, que é caído, mas também pode ser usado pelo diabo para nos jogar para baixo. E você percebe pela quantidade de capítulos aqui, o quão séria é essa luta, porque ela fica sendo lançada ali na tua cabeça constantemente. E quando isso acontece durante muito tempo, isso vai te jogando para baixo, isso vai solapando as suas energias, vai minando a imagem que nós temos de Deus. E eu quero caminhar um pouco aqui agora, deixar essa passagem aqui, essas passagens, né, e quero ir para o momento em que Deus se manifesta. Lá no capítulo 38, e aqui eu sempre encontro uma situação que também me deixa perplexo. Aqui no capítulo 38, é o momento em que Deus se apresenta para Jó. Então você tem todos os capítulos anteriores ali, Jó tentando se defender, mostrando que a culpa não é dele, né? Ele se enfurece às vezes, ele lança palavras duras contra si mesmo, às vezes até contra Deus, né? Mas ele persevera. A Bíblia diz que Jó perseverou. Então ele persevera. E aqui Deus se manifesta. E aqui olha a situação. Jó capítulo 38. Então o Senhor respondeu a Jó do meio de uma tempestade. Olha que situação, gente. Imagina só tudo que ele passou. Perdeu tudo, com o corpo cheio de chagas, né? A esposa provavelmente não estava ali ao lado dele, os amigos ali ao redor criticando, culpando, piorando ainda mais a situação, né? E chega Deus em uma tempestade. E olha só a forma como Deus fala com Jó. Olha isso aqui como é forte. Deus chega para ele e fala, quem é esse que obscurece o meu conselhos com palavras sem conhecimento? Deus está sendo firme aqui com ele. Deus não chegou, Jó, vem aqui. Querido Jó, eu vou te pegar no colo, vem cá, eu vou te explicar tudinho. Não. Deus chega numa tempestade e diz, quem é esse que está falando essas bobeiras aí, que está falando sem saber o que está acontecendo? E aqui no próximo versículo, olha só, prepare-se como um simples homem,
Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. A minha tradução é a Nova Versão Internacional, então isso aqui acaba passando batido. Mas na revista atualizada, essa primeira frase aqui é: cinge os teus lombos. Eu não sei se a tua versão é essa. Então, o que significa cingir os lombos? Tenta imaginar a roupa daqueles homens do Oriente, né? Ali do Oriente Médio. São roupas compridas, né? Quase um saião, né? Então, eles usavam aquele tipo de roupa. O que é cingir os lombos? Quando você precisa ir para a guerra, não dá para correr com a roupa daquela. Você vai se enrolar todo. Como é que você vai subir montanha, pular pedra, atravessar rio? Não tem como. Então, eles cingem os lombos. Eles pegam a saia aqui, eles levantam ela, aí eles pegam uma parte aqui, puxam uma outra aqui embaixo, e eles amarram aqui na cintura. Então, fica como se fosse um short, como se fosse uma bermuda. Então, eles cingem os lombos, né? Eles amarram a roupa ali nos lombos, e aí você tem agilidade. Você pode pular, pode correr, a roupa não vai te atrapalhar, né? Então, basicamente, o que Deus está fazendo aqui? Jó, prepare-se para a guerra. Vai haver um confronto entre eu e você aqui agora. Eu fico imaginando a situação, falando, meu Deus, né? Imagina uma pessoa ali na UTI, né? Ali tentando se recuperar, né? Deitado, doente, com 1000 problemas na cabeça, sem esperança, sem sentido para a vida. Ele fala aqui, olha, eu não vejo mais sentido na vida. Porque isso problema, não estou entendendo mais nada, e mais problema, não estou, né? E você está ali, aquele sinalzinho do coração, né? Aí de repente vem alguém, chuta a porta, bate na mesa e fala: levanta aí, rapaz, levanta aí que eu quero conversar com você. Levanta aí que eu vou te fazer umas perguntas aqui agora. É mais ou menos isso que acontece, e isso me intrigou. Mas por que diante de uma situação tão dura de sofrimento como essa, Deus chega de modo tão firme? É claro, eu tenho alguns pressupostos aqui para tentar interpretar isso aqui. Deus é bom, Deus é amor, Ele sabe sempre o que Ele está fazendo, Ele não faz nada além daquilo que nós não suportamos. Então, o que esse Deus de amor tem para nos ensinar nessa situação? E aqui, em momento nenhum, Deus dá explicações para Jó. Aliás, Ele não precisa dar explicação para nenhum de nós, Ele é Deus. Então, e ele chega para Jó e começa a fazer uma série de perguntas interessantes. Versículo 4 do capítulo 38. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos, sobre o que foram postos? E quem colocou a sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Eu vou fazer de forma bem resumida. Se você segue aqui os versículos, você vai encontrar aqui, na verdade, Deus está fazendo uma série de perguntas para Jó. Eu costumo chamar essa passagem aqui de o vestibular de Jó, porque ele faz perguntas científicas para Jó. Ele está fazendo perguntas relativas à astronomia, e ele segue aqui, se você virar a página, lá no verso, no verso 16, você já foi até as nascentes do mar, ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? A ciência que estuda isso é a oceanografia. Se você caminha mais, ali no verso 31, você pode amarrar as lindas Pleiades, pode afrouxar as cordas do Órion, pode fazer surgir no tempo certo as constelações, ou fazer sair a ursa com seus filhotes? Você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? E ele fala aqui sobre astronomia, fala sobre física, lá no verso 36, quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Ele está falando sobre a psicologia. Está perguntando, questões relativas à psicologia. Quem é que tem sabedoria para avaliar as nuvens? Quem é capaz de despejar os cântaros de água sobre os céus? Meteorologia. E ele segue aqui, você vai encontrar zoologia, vai encontrar botânica, uma série de perguntas de cunho científico. Aí eu fico perguntando, mas por que esse tipo de questionamento?
E lembra a situação lá do hospital, né? Você está lá na UTI, né? E ele entra, né, repentinamente, firme, bate na mesa e começa a te fazer perguntas de vestibular. Você fala, rapaz, dá um tempo, eu estou mal aqui. Né? Não cai, essas perguntas não cabem agora, mas isso tem um propósito. E eu creio que um dos propósitos, e eu acho que isso está até relacionado com essa imagem que nós temos aqui, o que Deus está fazendo Ele está abrindo os olhos de Jó para reconhecer a glória de Deus na criação. Deus está mostrando para Jó ali, no meio do sofrimento dele, a grandeza dele, a grandiosidade dele, o poder que ele tem por meio das coisas que ele criou. E com isso ele mostra a grandeza, a soberania, o controle. E aí eu me pego pensando da seguinte forma: por vários motivos, inclusive pela própria ciência moderna que nós recebemos, né? Uma ciência que, ao mesmo tempo em que alcançou muitas coisas, uma ciência que faz muitos prodígios, que traz cura, medicamentos, que nos permite ter acesso a tratamentos que são uma bênção para a nossa vida e para os nossos queridos. Uma ciência que, mesmo tendo alcançado muito, ela, se você permitir, ela pode gerar no seu entendimento a ideia de que os fenômenos são apenas naturais. Não existe uma realidade espiritual. Deus não existe. É isso que eu vi durante 12 anos de universidade. Deus é um construto social. É um fenômeno que o ser humano, a resposta que o ser humano dá a um fenômeno que ele não, do fenômeno do mistério, algo que ele não consegue compreender. E a gente se acostuma a olhar para a criação de Deus e a gente deixa de perceber a glória dele na criação. E aqui, um dos momentos, aqui você tem lá no fechamento do livro, né, que é algo extremamente interessante, você passa aqui o capítulo 39, 40, e lá no 42, Jó responde ao Senhor, e ele vai dizer o seguinte: então, Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Durante todo esse processo de dor e de sofrimento, Jó conseguiu, Deus permitiu que Jó alcançasse uma revelação muito especial acerca da glória de Deus na criação. E isso me leva a pensar, e mais uma vez, em nenhum momento Deus deu explicações aqui, Jó, isso aconteceu, mas foi por causa disso e tal. Não. Deus apenas abriu os olhos de Jó para que ele conseguisse contemplar a glória de Deus na criação. E isso me faz pensar, e é algo que eu preciso pregar para mim mesmo, eu preciso voltar para esse livro, eu preciso sempre lembrar disso. O que faz a diferença não é o tamanho dos nossos problemas. O que faz a diferença não é o grau de dor que nós estamos sentindo. O que faz a diferença é a certeza do tamanho de Deus que nós temos. É quando nós olhamos para a grandiosidade de Deus e entendemos que Ele é todo-poderoso, que Ele está acima de todas as coisas. E como nós cantamos, né, seja estando doente ou não, Ele é Deus e Ele continua sendo Deus. Parece ser um ensino, e aqui eu preciso falar um pouco mais, parece que é um ensino simples, óbvio, mas não. Eu creio que todo esse processo pelo qual ele passou foi muito duro. Então, eu sou levado a entender que essa revelação da glória de Deus na criação não é algo apenas conceitual. Não é algo que eu falo para vocês e vocês entendem, ou até mesmo algo que eu leio aqui e entendo de uma forma assim, linear, sabe? Quase que automática, quase que como uma consequência. Eu acho que não. Eu creio que isso realmente é uma revelação divina. Sabe como eu entendo a revelação? Sabe aquilo que Deus fala com você? E Ele quer se fazer
tão claro, Ele quer se mostrar tão compreensível, que se preciso for, Ele traz a palavra dEle para dentro do teu entendimento, e se necessário for, Ele muda as suas categorias cognitivas para que você entenda o que Ele quer falar. Ele abre o entendimento, Ele conecta coisas que não estavam conectadas. Ele gera impulsos em lugares que, não tinham, mas Ele se faz compreensível. Ele entra, Ele controla essa manifestação. E eu creio que nós precisamos buscar esse entendimento. E isso é algo pessoal, isso é algo que você leva para o teu quarto de escuta, sabe? Ali no seu tempo de oração, você com Deus, e você clama a Ele. Eu tenho orado por isso já há algum tempo. Deus, abre os meus olhos, eu quero ver a glória do Senhor na criação. Eu quero olhar para as estrelas, eu quero olhar para o vento movendo as árvores, e eu não quero ver apenas as coisas materiais, eu quero compreender a grandeza do Senhor a cada momento. A cada pôr do sol maravilhoso, a cada cachoeira linda, eu quero olhar e eu quero glorificar o Senhor por isso. Eu quero que o meu coração entenda a grandiosidade do Senhor, assim como o Senhor mostrou para Jó. Porque eu creio que é um dos modos, pelo menos é o que Deus tem compartilhado comigo. Eu acho que as nossas experiências, elas são muito ricas. Então, às vezes eu passo por uma determinada situação, você por outra, e a gente vai aprendendo, e isso inclusive gera o valor de estarmos reunidos aqui, porque a gente troca experiências. Não é só um tempo de adorar a Deus, a gente olha, eu passei por isso também. Quando eu estava sentado ali, eu estava sendo ministrado. Eu estou com vários problemas para resolver, mas a irmã, olha, essa semana foi difícil. O pastor, olha, eu estou me recuperando, mas estou doente ainda. Eu falei assim, Senhor, que... ao mesmo tempo, a gente não quer que os irmãos sofram, mas é confortante saber que a gente não sofre sozinho. Isso dá força. Você fala, não é uma coisa pessoal, não é comigo o problema. É uma realidade na qual nós nos encontramos, que é a realidade da queda, e essa realidade não é culpa de Deus, ela é culpa do nosso pecado, da nossa autossuficiência, da nossa arrogância, e nós ainda temos que, além de lidar com nós mesmos, às vezes a gente tem que orar, Senhor, me livra de mim mesmo, porque a gente fica se sabotando ali, como a nossa mente funciona mais como os amigos de Jó do que Deus. Então a gente fica ali, você é um fracasso, você não vai conseguir, não vai dar certo, a culpa é sua, você errou. A gente mesmo se enfraquece. Lá o livro de Provérbios fala, olha, se no dia da luta, você vacila, quão pequena é a tua força. Lá no Provérbios 24 fala isso, E eu sempre lembro disso, meu Deus, eu perdi as esperanças, preciso crescer mais ainda. Mas é muito importante entendermos que, e eu creio que isso é uma revelação divina. É algo que Deus vai acrescentando na nossa caminhada com Ele, até que a gente adquira no Espírito Santo dEle, sempre na dependência dEle. Porque não existe na caminhada de fé que, não, agora eu já estou beleza, eu já estou vendo a glória de Deus aqui, agora eu não vou ter problema mais. Não existe isso. Mas algo que continuamente esteja sendo manifestado na nossa vida, porque certamente as lutas virão, certamente os problemas virão. E aqui eu vejo, além disso, além dessa necessidade, aí fica um desafio para todos nós, e eu sou o primeiro que me incluo e falo, Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso disso. Eu creio que há um outro grande desafio também, e eu creio que esse desafio alcança a próxima geração. Eu não sei qual é o teu chamado, qual o dom que Deus deu para a tua vida, ou em qual ministério você vai trabalhar, mas eu não tenho dúvida de que, de algum modo, isso inclui a próxima geração. A gente precisa transmitir o Evangelho e a vida em Cristo para a próxima geração. É um mandamento de Deus, a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos. E aí eu volto para falar mais um pouquinho de ciência. A ciência que os nossos filhos recebem na escola hoje, ainda é uma ciência que se preocupa apenas com as coisas naturais. E como eu disse, essa ciência ela é boa, sim, nós colhemos bons frutos dela. A gente tem celular, a gente tem medicamentos, a gente pode ter um atendimento hoje com doenças que antes eram incuráveis e agora a gente tem um tratamento para isso. Mas eu creio que na medida que nós permitimos que os nossos filhos sejam doutrinados nessa ideia de que
A natureza é o que você vê e tudo se explica por mecanismos físicos, matemáticos e químicos e nada mais além disso. E de fato é o que acontece, porque olha só, nós trazemos as nossas crianças para a escola dominical no final de semana, mas durante a semana toda elas recebem um corpo de ensino que não fala da glória de Deus e nem abre para elas essa conexão. Olha, acima de um mundo, ou seja, dentro de um mundo natural, existem forças que nós não observamos com os nossos olhos físicos, mas elas estão presentes e elas podem agir. E com isso a gente acaba tirando, né, ao invés de contribuir para que elas estejam cada vez mais sensíveis para a glória de Deus na criação, isso acaba contribuindo para um processo de dessensibilização. Porque elas vão olhar para as coisas e pá. Você já viu quando os jovens assim, se levam num lugar maravilhoso, ele olha assim, pá, mas o que tem aqui? Só mato, estrela, lua, isso eu já vi. Né? As crianças hoje estão mais interessadas em joguinhos, né, no telefone do que para a fazenda, mexer com cavalo, né, sujar o pé, né, de barro, né, como antigamente a gente brincava assim, né, você entrava no mato e ia curtir a vida. Hoje fica ali dentro de casa, na televisão, naquele mundo artificial. E eu temo que isso acabe gerando uma geração sem essa capacidade de perceber essa glória de Deus na criação. Então, ao mesmo tempo em que a gente precisa saber lidar com o nosso sofrimento, a gente precisa saber como transmitir para os nossos filhos esses ensinamentos, para que eles também sejam capazes de lidar com a dor que virá sobre eles no futuro. Nós ainda vivemos num mundo hoje que, querendo ou não, a gente está passando por 1000 dificuldades e o Brasil realmente está numa situação muito séria, que carece da nossa oração e carece da intervenção divina, mas, querendo ou não, o mundo de hoje é um mundo, digamos, mais fácil do que o mundo que o meu pai encontrou, por exemplo. Meu pai falava, olha, com 6 anos eu trabalhava, era a época da Segunda Grande Guerra, tinha que fazer filas e filas e filas para comprar um pão, leite não tinha, adoçava café com cana-de-açúcar, com melaço e tudo, era tudo muito mais difícil. E isso eu tenho percebido também. Essa geração que veio antes de mim, sempre quando eu lido com as minhas dificuldades, os meus problemas, eu olho para os mais velhos e percebo claramente que eles têm mais resiliência que eu. Sabe, parece que é aquela coisa assim, vem a bomba, mas eu lembro do meu pai falando, que é esse, meu filho? Sacode a poeira, levanta, vai embora. E eu estou lá prostrado, e não sou nada, sou um fracasso, não vou conseguir e tal. Mas eles têm mais resiliência. E eu temo por nossas vidas, né, nós que estamos aqui agora, mas pela próxima geração também. Como que nós vamos ensinar resiliência para eles? Como que a gente vai prepará-los para que eles passem pelas adversidades? Porque durante esses 20 anos, o que ficou muito claro para mim é que Deus não vai me isentar dos problemas. Pelo contrário, às vezes, eles vêm com força. A questão é que Ele está comigo. E isso é uma promessa divina. Eu estarei com vocês até o final dos tempos. E Ele garante isso com a própria autoridade dEle. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Não tem ministro, não tem advogado, não tem juiz, não tem exército, não tem míssil, não tem nada que seja mais poderoso que Ele. Ele controla tudo, e é na terra e é no céu também, é tudo. E Ele diz, portanto, ide, vai, faz o que tem que ser feito, e eu estarei com vocês até o final dos tempos. Então, a minha oração, concluindo aqui essa palavra e olhando para todo esse sofrimento de Jó, é para que a gente entenda, né, que há momentos que a gente não entende as coisas, a gente não encontra respostas, e com isso a gente não pode colocar como alvo, né, da nossa fé o que a gente sente, porque tem hora que a gente não sente, tem hora que a gente não arrepia, tem hora que parece que você está orando e está batendo no teto e a coisa não está saindo, parece que é um céu de bronze, e o fogo está esquentando e você está, Deus, eu não estou entendendo nada, e eu também já não estou aguentando mais, e eu não sei o que eu faço, mas Ele está presente. Ele está presente, Ele sabe sim o que Ele faz. Então, eu quero deixar uma palavra para todos nós de força e encorajamento. Força e encorajamento. Tenha coragem, tenha bom ânimo. Continue a caminhar.
Você pode não entender hoje, nem amanhã, nem depois, mas vai chegar um dia em que todos nós veremos com clareza todas as coisas, nós poderemos olhar para a face dele, assim como ele nos vê agora. Esse momento não é agora ainda, ele está se aproximando cada vez mais, a gente não sabe quando, o momento em que isso vai acontecer, mas é certo que vai acontecer. Então, que fique essa mensagem para todos nós, eu me incluo também, eu preciso ouvir isso. Coragem, força, Deus é grande, Deus sabe o que faz. Quando você olha para essas estrelas, isso aqui é um pedacinho, né, cara? É um pedacinho da Via Láctea. Agora você imagina que tem a Via Láctea, mais Andrômeda, mais não sei o quê, e ele ainda está acima de tudo isso. Então, ele é poderoso, nós podemos confiar nele. E fica o desafio também, para que a gente possa, juntos como igreja, pensar nos nossos filhos. E como nós podemos ensiná-los dentro das nossas casas, porque essa responsabilidade da educação é nossa, não é do Estado. O Estado serve com alguma parte, mas a responsabilidade é nossa. Deus vai me chamar e vai falar, e aí, como é que está o esquema? Misericórdia, Senhor. Mas nós precisamos saber como ensinar os nossos filhos, nessa geração em que tudo é tão facilitado, tudo é tão artificial. Às vezes eu vou no shopping e falo, gente, mas que mundo artificial é esse? Eu lembro quando a minha mãe estava fazendo um tratamento de câncer, ela foi curada depois, mas eu lembro que eu levava ela constantemente no Hospital do Câncer, lá em Curitiba, no Erasto Gertner. E, nossa, gente, era duro, porque ali é um hospital de referência. Então, ele atende pessoas do Brasil todo. Então, você vê casos assim que você fala, meu Deus, tem muita gente doente, mas tem muito problema, muito mais sério do que eu posso imaginar.